Aqui chegando, Senhor, vimos com fé e louvor, desejo de te exaltar, numa só voz declarar tanto amor e gratidão, tanta alegria e paz, tanto amor e gratidão, tanta alegria e paz, certos de uma decisão que cada dia nos traz maior desejo, Senhor, de te servir com amor, em unidade partilhar essa certeza comum, em unidade partilhar essa certeza comum. Vamos cantar juntos. Queremos a ti celebrar, teu nome engrandecer, teu amor nos uniu, teu poder nos transforma, tua graça em abundância tem nos dado. Queremos a ti celebrar, teu nome engrandecer, teu amor nos uniu, teu poder nos transforma, tua graça em abundância tem nos dado. Maravilhoso Deus, aqui chegando, Senhor, vimos com fé e louvor, desejo de te exaltar, numa só voz declarar tanto amor e gratidão, tanta alegria e paz, tanto amor e gratidão, tanta alegria e paz, certos de uma decisão que cada dia nos traz maior desejo, Senhor, de te servir com amor, em unidade partilhar essa certeza comum, em unidade partilhar essa certeza comum. Queremos a ti celebrar, teu nome engrandecer, teu amor nos uniu, teu poder nos transforma, tua graça em abundância tem nos dado. Queremos a ti celebrar, teu nome engrandecer, teu amor nos uniu, teu poder nos transforma, tua graça em abundância tem nos dado. Maravilhoso Deus. Amém. Olá, boa noite, queridos irmãos e irmãs da CIB. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o nosso culto da quarta-feira, meditações, que temos feito no livro de Salmos. Então, só para relembrar, nós estamos, nas últimas semanas, meditando no livro do Robert Godfrey, Aprendendo a Amar os Salmos, da Pronobis Editora. Tem bons livros e esse aqui é um exemplar dele. Então, no primeiro capítulo, na verdade, na introdução, eu participei, né, e tive compartilhando com os irmãos como a alegria, né, de estar meditando nesse livro e aprendendo que o livro do Salmo é um livro muito querido, né, dentro da Bíblia, se é que pode ter um livro querido dentro do livro que já é um livro querido, mas é um livro que eu recorro com maior frequência do que outros, principalmente nos devocionais. E aí tá meditando um pouco mais nesse livro de Salmos, precioso demais. Então, na semana passada, nosso querido irmão Hugo, querido, um beijão para você e sua esposa fazem falta aqui conosco. Então, matando um pouco a saudade do Hugo, ele teve na semana passada refletindo ainda um pouco mais sobre um resumo, na verdade, do que a gente viu até aqui e o que o autor tem feito com o livro de Salmos, né? Ele tem dado para a gente ferramentas, tem dado para a gente subsídio. Esse livro é legal porque ele é praticamente uma prática, uma metodologia de hermenêutica do livro de Salmos específico, né?
trazendo para a gente o contexto, o estilo literário, como interpretar o livro de Salmos. E o irmão Hugo, ele trouxe a reflexão para a gente, umas 10 perguntas, né? Tipo, ao ler os Salmos, o que você deve perguntar para o livro, né, ou para o capítulo que você estiver lendo, de forma que você consiga extrair desse salmo a maior riqueza possível, né, lógico, para sua edificação e meditação no Senhor. Então ele está dando para a gente subsídio de como a gente pode aprender mais e ser mais edificado com esse precioso livro, a nossa leitura, estudo devocional do livro de Salmos. E aí nós vamos agora, de fato, iniciar o capítulo 9, e já entra na estrutura do livro 1. Ele vai explicar, na verdade vou voltar um pouco, né? Na aula anterior a do Hugo, né? A meditação anterior a do Hugo, o autor ele divide o livro, né? Na verdade, não o autor, né? Mas ele explica que o livro, na verdade, Salmo, ele é dividido em 5 outros livros dentro do livro de Salmos. Então o livro 1, ele vai do Salmo 1 ao Salmo 41, o livro 2 ele vai do Salmo 42 ao 72, o livro 3 ele vai do Salmo 73 ao 89, o livro 4 ele vai do Salmo 90 ao Salmo 106, e o livro 5 ele vai do Salmo 107 ao 150. E cada livro, né, que é um conjunto de salmos, ele tem a sua própria estrutura e a sua própria temática. E aí nesse capítulo 9, que nós vamos ver agora, ele vai meditar e refletir sobre o que é essa estrutura e qual é o tema do livro 1 de Salmo. Que, como falamos, que vai do capítulo 1, do Salmo 1, né, até o Salmo 41. E aí o autor ele já destaca uma coisa que já é em toda a Bíblia, né? A ideia de que o realismo do saltério ao encarar as grandes dificuldades da vida cristã, né? Eu costumo dizer que a Bíblia não é otimista nem pessimista, a Bíblia ela é realista. E o livro de Salmo é essa reflexão franca, né? Na verdade, é um livro de louvor e oração, e algumas vezes lamento, outras vezes desabafo do salmista para com Deus diante das circunstâncias da vida. Então ele não mascara a realidade, ele é muito franco diante de Deus, e por isso que é legal o livro de Salmo para devocional, né? A nossa vida não é nessa era, né, nesse tempo, um mar de rosa. Nós temos muitas dificuldades, e quando a gente lê, medita e ora um livro de Salmos, nós encontramos ali alguém que também passa por dificuldades, alguém que também passa por conflito, mas alguém que sabe, não entra em desespero, ele sabe onde colocar a sua confiança. Então é justamente isso que ele faz, né? As emoções, dores, sentimentos, frustrações são colocadas ali, e o tema principal do livro 1, que o autor, né, o salmista vai trabalhando ao longo desses capítulos, é a confiança do rei no cuidado de Deus. E o autor ele destaca que há uma diferença ligeira ali entre o primeiro livro 1 e o livro 2, que enquanto o primeiro livro ele é um pouco mais individual, né? Ele trata da confiança do rei, o livro 2, e aí vamos ver depois, ele focaliza mais na existência comunitária do povo de Deus. Então o livro 1, é isso que a gente está vendo, ele é um pouco mais pessoal, enquanto no livro 2 ele trata de Israel como nação, né? Como comunidade de Deus, e os seus conflitos ali. Nesse livro 1, o Davi, né, é o principal personagem, vamos dizer assim, né, porque ele foi quem escreveu a grande maioria desses salmos. E, bom, a causa dominante de aflição, né, o livro 1 fala muito sobre isso, sobre a aflição do justo, e é a opressão do povo de Deus por seus inimigos. E aí, como eu falei, a Bíblia não mascara, né, a realidade. O mundo é um mundo mau, é um mundo caído, é um mundo perverso, e no livro 1 de Salmos a gente consegue ver isso de maneira muito, muito clara, muito explícita. Então, o mundo é um lugar perigoso e os inimigos de Deus são uma presença poderosa nas vidas do povo de Deus. E aí vai ver muito isso no livro de Salmos, né? Davi, ele foi um rei guerreiro, ele esteve envolvido com vários inimigos, mesmo antes de se tornar ali o rei guerreiro, né? Vocês vão lembrar como ele foi perseguido por Saul e tudo que aconteceu ali naquela história, mesmo depois, né? Durante as batalhas que ele travou enquanto rei de Israel, depois a
seu próprio filho tentou tomar o seu trono. Então várias coisas aconteceram ali, mas a gente pode pensar, mas de repente inimigos, né, francos, como a gente vê na história da Bíblia, no relato bíblico, Josué teve, Davi teve, de repente a gente é uma realidade distante de nós hoje. Mas a gente precisa lembrar o que o Novo Testamento diz, né? Quando Paulo fala a Timóteo que, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então a perseguição, ela é algo que é praticamente uma garantia das Escrituras para todo aquele que ama o Senhor, né? O próprio Jesus falou, olha, não se surpreenda se o mundo odiar vocês, porque o mundo odiou a mim, né? Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, mas vocês não são do mundo, por isso o mundo vos odeia. Então, no nosso contexto do Brasil, temos uma perseguição, vamos dizer assim, mais de preconceito, mais de implicância, né, de deboche, quando ela acontece. Mas é fato que existem países hoje onde o cristianismo é de fato perseguido com violência e morte. Nós temos falado na igreja sobre a igreja perseguida, né, no mundo, em países muçulmanos, em outros países, regimes totalitários, regimes comunistas, onde o cristianismo ele não é permitido e cristãos são presos, mortos por conta disso. Então, anualmente, mais de 5.000 cristãos são mortos por conta da sua fé. Então, por mais que, graças a Deus, no Brasil é uma realidade distante de nós, o fato de sermos perseguidos por causa da fé é uma realidade para irmãos nossos em outros países. E é por isso que esse salmo, esse livro 1 de Salmo, ele é importante, porque traz essa reflexão com relação aos inimigos, né? E aí, de repente, não temos inimigos físicos, mas também o Novo Testamento fala, Paulo em Efésios diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, Satanás está solto, e aí ele fomenta a ira em pessoas para que haja violência física contra os cristãos, mas também fomenta a sociedade, a cultura, de uma forma que ela se torne cada vez avessa ao cristianismo. De repente podemos ter também inimigos nós mesmos, né? O pecado que luta contra nós, dificuldades que nós encontramos na rotina, no trabalho, perseguição do patrão, dificuldades no nosso próprio casamento, né? Então são coisas que afligem a vida, né? Como eu falei no início, e a Bíblia não mascara isso, há dificuldades na vida cristã. E aí esse é tratado, né? Nesse livro 1 de Salmo, a angústia, a dor, o sofrimento, seja causado por inimigos, né, ou pelos ímpios, ou também causado por pecado, por morte. Alguns salmos eles vão focar mais, por exemplo, Salmo 30 a 41, ele há um foco maior no pecado, morte, doença e medo como fonte de angústia. Então não é apenas inimigos, né, físicos, são oposições malignas, ou também angústia, morte, doença, medo. Todas essas são fontes de angústia que estão presentes ali nesse livro 1. E como é que o salmista vai tratar isso, né? O autor ele faz a pergunta que é bastante pertinente, né? E é a pergunta que muitos fazem, e uma pergunta justa. O que ele pergunta? Ele diz assim, ó, se Deus é bom e poderoso, por que ele não impede a tribulação ou a resolve rapidamente? Essa questão fica implícita em muitos salmos, mas fica explícita em alguns outros. Então aqui, o Salmo 10:1 diz assim, né? Por que, Senhor, te conservas longe? E te escondes na hora da tribulação? Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre, Salmo 13. Então, o salmista é muito claro a falar e clamar ao Senhor no momento de angústia. Então, o sentimento de ter sido abandonado por Deus é a nossa angústia fundamental. Quando a gente passa por uma dificuldade, de novo, seja em qualquer circunstância, no trabalho, na família, no casamento, Deus, será que você não me vê? Será que você não me ouve? Será que você não está vendo a situação? Me ajuda nessa minha dor, nessa minha angústia. A resposta à realidade da nossa angústia
os salmos do livro 1 também nos demonstram como expressar a nossa confiança em Deus. E aí, algumas confissões de confiança ocorrem recorrentemente nos salmos, e aí nós vamos trazer aqui 4 expressões de confiança. A primeira delas é a confiança na verdade de Deus. A gente vê aqui Salmo 1, né, que as palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno 7 vezes refinada. Salmo 12 vai dizer que a palavra do Senhor é comprovadamente genuína, né, ela é verdadeira. E Salmo 19 vai dizer que a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma, e os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Então, a primeira coisa que conforta a gente na tribulação, na angústia, na dor, no sofrimento, é saber que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Nós podemos confiar naquilo que Deus diz na sua palavra, e a verdade, como eu tenho dito recorrentemente, ela importa sim. Não podemos cair na falácia pós-modernista de que cada um tem sua verdade, existem muitas verdades no relativismo moderno. Esse relativismo ele é verdadeiramente angustiante. Precisamos, para a segurança e conforto da nossa alma, que haja uma verdade, e essa verdade está contida na palavra de Deus. Segunda forma de expressar a nossa confiança em Deus, que está contida aqui nesse livro 1 de Salmos, é a confiança na promessa de que Deus ouve e responde às orações do seu povo. E vocês vão lembrar do texto que até a gente meditou em 1 Pedro, quando 1 Pedro ele cita o Salmo 34, quando ele diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Então a promessa e a experiência de oração respondida são vitais à confiança do povo de Deus. Então a gente confia que a palavra de Deus é verdadeira e nós confiamos que Ele ouve as nossas orações. Não apenas isso. Terceiro ponto, o povo de Deus cresce em confiança conforme se lembra que Deus é o nosso refúgio e a nossa proteção. Então, sabemos que a palavra de Deus é verdadeira, sabemos que Ele ouve nossas orações e sabemos que não apenas ouve nossas orações, mas Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza, o nosso torre forte, nosso lugar seguro. Esse é o nosso Senhor. E olha como o salmista declara isso em alguns salmos. Ele diz no Salmo 18 que o Senhor é minha rocha, e a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. Salmo 27 vai dizer que no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Glória a Deus. Então, em dificuldade, o Senhor permanece como protetor e auxiliador do seu povo. E o último ponto, ele diz aqui, por fim, os salmos repetem reiteradamente que Deus destruirá os ímpios e dará ao justo perfeita justiça e perfeita paz. Então, Deus, sabemos que a palavra de Deus é perfeita e temos nossa confiança nisso. Sabemos que Deus ouve nossas orações, não apenas ouve nossas orações, mas Ele também é o nosso refúgio, nossa fortaleza, a nossa segurança. E também sabemos que Deus fará justiça. Por mais que muitas vezes a gente veja circunstâncias e parece que o ímpio prevalece e o justo ele é prejudicado, ele é ferido, ele é morto, confiamos na justiça de Deus. Confiamos que Ele é o juiz de toda a terra e que por mais que algumas vezes nós não vejamos a justiça plena ou completa aqui no nosso tempo, executada por juízes humanos e muitas vezes iníquos, nada passa despercebido aos olhos do juiz de toda a terra. Deus fará justiça e julgará os ímpios conforme as suas ações. Isso para a gente é segurança e conforto. A gente pode descansar, não precisamos fazer justiça com nossos próprios braços, porque nós confiamos em Deus. Sabemos que Ele é um justo, bondoso e verdadeiro juiz. Então a promessa da vitória futura de Deus por seu povo constrói a esperança no presente. Então por que nós vivemos esperançosos? E aí o Martin Lloyd Jones diz isso, né? Disse isso, que uma das marcas do cristianismo primitivo era a alegria daqueles cristãos. E vocês vão lembrar que eles viviam perseguidos pelo Estado, por inimigos, mas eles viviam alegres, esperançosos,
de onde vinha essa esperança era na promessa da vitória futura de Deus. Que Deus triunfaria, Deus faria justiça e haveria ressurreição, paz e gozo para o seu povo. E nós precisamos viver também essa paz e essa esperança. Eu queria concluir com esse exercício de devocional e oração no próprio Salmo. Então, eu vou ler um Salmo que está aqui no Salmo, no livro 1, né, primeiro livro de Salmos. E, na verdade, eu quero meditar aqui no Salmo 4. Então, nós vamos ler rapidinho e nós vamos fazer uma oração devocional em cima dele, só para a gente praticar isso. Então, diz assim o Salmo 4. Responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam, que nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de vinho e trigo. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Querido Deus, nós te bendizemos, porque mesmo em meio à angústia, dores e sofrimentos que nós enfrentamos na nossa vida aqui na Terra, nesse lado da existência, nós podemos confiar no Senhor. Nós podemos depositar em Ti toda a nossa confiança. Ajuda a gente a não pecar quando nós ficarmos irados e possamos descansar em Ti. Ensina-nos a oferecer sacrifícios como o Senhor exige, a confiar no Senhor. Ajuda-nos a desfrutar do bem, do Seu bem, de tudo de bem que o Senhor promove para nós. E faz resplandecer sobre nós, Senhor, a luz do Teu rosto. Enche o nosso coração de alegria e faz-nos deitar e descansar em paz, sabendo que o Senhor é aquele que nos faz dormir, acordar e viver em segurança. Obrigado, Senhor. Obrigado porque podemos confiar em Ti. Amém, queridos. Deus abençoe a vida e a semana de vocês.